Por isso. É uma alegria muito grande estar aqui, sempre na Igreja de Torre Helena, que também é a nossa casa. Aqui junto do reverendo Zé Alves, esse homem que é tão respeitado no presbiterianismo nacional, diria, nem só aqui na Paraíba. E essa Igreja de Torrelândia é certamente também uma igreja que se destaca no meio reformado aqui do nosso estado. Sempre nos acolhe com muita alegria e nós nos sentimos parte também dessa família que somos, de fato, né? Porque estamos aqui junto dos Medeiros e Rocha, então estamos todos na mesma casa. Foi nos dada a incumbência de falar sobre o papel do homem na família. E a gente, na ousadia que às vezes nos assalta, então a gente ampliou um pouquinho aí esse tema para falar sobre isso, mas mais sobre a dependência de Deus, para que desempenhemos bem os nossos papéis, para que tenhamos sucesso em nossos papéis no meio da família, como homens que lideramos a nossa casa. Que o Senhor nos ajude nessa missão. Vamos ler o Salmo 127, que vai ser a nossa base para falarmos hoje. Salmo 127, são 5 versículos apenas, um salmo pequeno. Sendo projetado aí. Então, diz assim, a palavra do Senhor. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. A herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Corramos mais uma vez ao auxílio do Senhor. Senhor Deus, nós nos juntamos ao salmista quando diz: desvenda os nossos olhos para que contemplemos as maravilhas da tua lei. Ilumina nossa mente para compreender a tua voz. Faz-nos sábios, segundo a tua palavra. Pedimos no nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, quando a gente fala sobre o papel do homem na família, ou o papel de todos os membros de uma família, a gente pensa logo assim, que é tema recorrente, né? Em nosso meio, não é novidade. E a gente pensa que é um tema apropriadamente recorrente. E basta a gente olhar para o cenário da família, que é um cenário que normalmente nos causa preocupação, e a gente sabe, percebe, que falar sobre esses temas afetos à vida familiar é sempre uma necessidade, nunca é demais. Quanto mais o assunto é abordado, parece-nos que ele se torna ainda mais necessário. E isso por várias razões. Deus estabeleceu a família, não é? Criou o homem, a mulher, estabeleceu a família a partir da união do homem e da mulher e juntamente com seus filhos, e estabeleceu papéis para cada um deles. Mas a verdade é que a queda afetou esses papéis, afetou a vida do homem de tal maneira que sempre há necessidade de recorrer à voz do Senhor para que a gente corrija nossos percursos e para que a gente viva realmente de acordo com o que Ele determinou. O fato é que homens, mesmo homens que fazem parte do povo de Deus, muitos abandonam as suas responsabilidades e deixam tudo sobre os ombros, muitas vezes, de suas esposas, que conduzem a família, levando toda a carga, às vezes põem carga exacerbada sobre os filhos, enfim, não assumem suas responsabilidades. Essa é uma das razões por que sempre precisamos
relembrar aquilo que Deus determinou. E, por outro lado, mulheres, muitas irmãs nossas, dentro da casa de Deus, inebriadas pelas artimanhas do feminismo, se levantam contra os maridos, contra seus esposos, contra os homens de modo geral, como se deles não precisassem. E a verdade é que a gente sabe pela palavra do Senhor que homens e mulheres precisam uns dos outros. Deus fez o homem, conhecemos muito bem a história, e percebendo que em toda a criação não havia companheira adequada para o homem, e Deus então percebe que não é bom que o homem seja só, e faz para ele uma adjutora, uma auxiliadora, uma companheira que o auxiliasse no desempenho de suas funções. E a gente sabe que Deus fez isso como uma complementaridade. Não para que um fosse independente do outro. Não é porque se fosse para viver independentemente, não precisaria Deus ter criado homem e mulher. Mas Ele criou um e outro, porque um complementa o outro. De forma que nós jamais poderíamos imaginar que não precisamos das mulheres, e as mulheres jamais deveriam imaginar que não precisam dos homens. Isso, na verdade, é engodo de Satanás, engano perpetrado por meio do feminismo, que infelizmente também tem achado guarida no meio do povo de Deus. E o diabo se aproveita de todas essas coisas. O inimigo é astuto. Desde o princípio, né, a queda foi provocada por ele, enganando os nossos primeiros pais. E ele usa todas as ferramentas disponíveis para fortalecer essa ruptura, para aumentar essa ruptura, né? Para mostrar que esses papéis complementares não são bem assim. E dessa forma, ele trabalha com todas as ferramentas disponíveis para destruir a família. Porque a verdade é essa. Quando homens e mulheres não reconhecem seus papéis, ou mesmo reconhecendo, não os desempenham conforme Deus determinou, isso representa ruptura para a família, né? Disfunção familiar, desequilíbrio naquilo que Deus fez de forma equilibrada. Isso não é novo, na verdade. A Bíblia diz que quando Deus chega para o homem, depois da queda, e fala com ele e com sua esposa, e dá aquela, digamos, sentença, apresenta para eles as consequências da queda, uma das coisas que diz é que o homem desejaria dominar sobre a mulher, né? E a mulher, quando diz teu desejo será sobre o teu marido, aquilo ali está dizendo que a mulher, em outras palavras, ela a partir dali desejaria dominar o marido, e o marido também desejaria oprimir a sua mulher. E isso realmente é fruto da queda, né? Caminhar em equilíbrio, cada um desempenhando seus papéis, o homem liderando o lar, e não por uma questão cultural, mas pela ordem da criação. Paulo vai escrever sobre isso, e quando escreve para Timóteo, ele fala desses papéis, da liderança do homem no lar, e ele não faz uma justificativa cultural, mas ele faz uma justificativa com base na criação. O homem lidera o lar, mas os dois caminham, um complementando o outro. Mas a queda faz com que um queira oprimir o outro, um queira estar sobre o outro. Essa guerra que existe, isso sim, é resultado da queda. E além desses pontos que nós falamos, há também aqueles que são cuidadosos em desempenhar os seus papéis, mas que o fazem pensando ou confiando em suas próprias forças, em si mesmos, no seu próprio vigor, na sua própria sabedoria, no seu próprio entendimento, né? Em suas próprias condições e habilidades. E a gente deveria, esse salmo vai nos mostrar que, mesmo quando a gente tenta desempenhar nossos papéis, devemos fazê-lo com um olhar adequado para o Senhor Deus. Isso em tudo aquilo que fazemos, né? Tudo aquilo que fazemos. Mesmo quando a gente faz as coisas que são legítimas, né? O bispo Ryan, escrevendo naquele livro Santidade sem a qual ninguém verá o Senhor, ele fala uma coisa interessante sobre a busca pelo trabalho. Quando a gente legitimamente busca um trabalho, ele dá um exemplo dizendo que
A gente está olhando, está fazendo essa busca, pensando na glória de Deus, no nome do Senhor. Esse trabalho que nós buscamos vai nos ajudar em nossa caminhada com Cristo? Ou em alguma maneira representará empecilho? Esse trabalho que nós estamos buscando vai nos permitir observar o dia do Senhor? Ou vai representar um empecilho para a observância do dia do Senhor? Então veja que mesmo quando a gente faz coisas legítimas, mesmo quando nós caminhamos em nossa família, em nossos labores legítimos, devemos ter o cuidado de fazer isso olhando para a palavra do Senhor. E é isso, essas diretrizes nós encontramos nesse Salmo, Salmo 147. Por isso a gente vai caminhar hoje focando mais na dependência de Deus, para que caminhemos bem no contexto familiar. O Salmo 127 é um dos cânticos de romagem. O livro dos Salmos, os irmãos todos aqui sabem que o livro dos Salmos é um inário, um saltério, para usar a palavra talvez mais apropriada. Um saltério que ficou registrado na palavra de Deus e que acompanha o povo de Deus porque faz parte do cânon sagrado e sempre fez parte da história do povo de Deus. Hoje nós tivemos a alegria de cantar o Salmo 136. Isso sempre fez parte da caminhada da Igreja do Senhor. E trata-se de um saltério. Um saltério composto de 150 salmos que não estão dispostos ali assim à toa, aleatoriamente. Estão dispostos ali de forma proposital, organizados de forma proposital, distribuídos em 5 livros. E além dessa divisão em 5 livros, ainda há outras divisões, outras conexões que unem os salmos, e uma delas são os salmos de romagem. São 15 salmos de romagem, só para os irmãos compreenderem um pouquinho rápido. São 15 salmos de romagem que formam aquilo que alguns estudiosos chamam de pirâmide poética. São 7 salmos de um lado da pirâmide, 2 salmos de Davi, 5 sem autoria definida. Do outro lado, 2 salmos de Davi e 5 sem autoria definida. E no topo dessa pirâmide, o Salmo 127, que é o que nós trazemos para a meditação hoje. Eram salmos entoados pelo povo de Deus em suas peregrinações para Jerusalém. Também não é novidade para os irmãos que o povo de Israel anualmente fazia peregrinações para Jerusalém. E por ocasião das festas anuais, especialmente a festa da Páscoa, subiam a Jerusalém e ao fazer isso, os peregrinos iam entoando os salmos de romagem. E provavelmente faziam isso também no retorno do exílio. Palmer Robertson, escrevendo sobre esses salmos, ele diz que deve ter sido realmente motivo de muita alegria, de muito regozijo para o povo de Israel, quando pôde finalmente voltar para a Terra Santa, para Jerusalém, e voltar então cantando esses salmos, declarando todo o regozijo, toda a alegria pela libertação que o Senhor trazia para o seu povo. Então, isso eram os cânticos de romagem. O Salmo 127 foi escrito por Salomão, ele escreveu ainda um outro salmo, e, como eu falei já, ele está no centro dessa pirâmide poética formada pelos salmos de romagem. Há uma conexão muito grande entre esse salmo e o livro de Eclesiastes. Quem já leu Eclesiastes ou leu recentemente, percebe como o livro de Eclesiastes ele começa até assim, de forma um pouco negativa, mostrando que tudo é vaidade, o seu labor é vaidade, os seus esforços, tudo que você faz parece que é vaidade. E na verdade, aquilo ali mostra que, assim como o Salmo 127, todo o nosso esforço, grosso modo, todo o nosso esforço, ele é vão, se não for motivado pelo Senhor, se não for sustentado pelo Senhor, motivado para a glória dele. Então, há essa conexão entre esses 2 trechos da Sagrada Escritura. Os esforços humanos à parte do Senhor não passam de vaidade. É um salmo dividido em 2 estrofes, os versículos 1 e 2, falando sobre edificar a casa, sustentar, manter,
guardar a casa, e o restante do Salmo, versos 3 a 5, falando sobre essa outra parte da edificação da casa, que são os filhos, herança do Senhor. Então caminhamos um pouco olhando para o texto. Ele começa dizendo: se o Senhor não edificar a casa. Naturalmente, quando a gente pensa assim, em edificar a casa, pensando hoje, 2023, em nosso tempo, a gente imagina logo uma construção, né? Se o Senhor não edificar a casa, pensamos logo na nossa casa, a casa que moramos, as casas que vemos, construções que são comuns para nós aqui. E pensamento que não é ilegítimo, mas o público original, certamente, quando ele cantava esse salmo, ele pensava no templo de Jerusalém. Foi um salmo escrito por Salomão, que foi quem construiu o templo, e é um salmo de romagem, como nós vimos, era entoado quando se subia para Jerusalém. Então era natural que aqueles irmãos entoassem esse salmo e pensassem no templo de Jerusalém. Mas mesmo o texto de Samuel, de Crônicas, por exemplo, quando vai falar de Davi mostrando sua preocupação, porque ele estava morando num palácio e Deus habitando em tendas, mesmo ali naquele trecho, nós vamos ver que essa expressão casa, ela é usada em 3 sentidos distintos. Ela é usada para se referir à casa de Davi, o palácio que ele vivia, é usada para se referir à casa de Deus, que ele tinha tanto desejo de construir, e também à dinastia de Davi, sua casa, seus filhos. Então, mesmo que nós saibamos que de fato o salmo se refere ao templo de Jerusalém, é legítimo que pensemos também em nossas casas. Não no prédio em si, a casa de alvenaria ou madeira, seja lá qual for o material, mas em nossa casa, nossa família. João Calvino, comentando esse salmo, ele diz: ao usar a palavra casa, o salmista se referia não somente a um edifício de madeira ou de pedras, mas também a toda a ordem e o governo de uma família. Então, legitimamente, olhamos para esse salmo e pensamos em nossa família, e ele vai nos lembrar que todo o nosso esforço em edificar a nossa casa depende do Senhor, unicamente dele, né? Ele é quem edifica a nossa casa, inclusive com os nossos filhos, que fazem parte dessa construção, né? Mais à frente nós vamos ver isso mais detalhadamente. Então, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Já de início, o salmista chama a nossa atenção para essa verdade. Todo o nosso esforço em edificar uma família, em construir uma família, é vão se o Senhor não for Ele mesmo o edificador desta casa. E se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Os peregrinos, mais uma vez nos referimos a eles, certamente pensavam em Jerusalém, para onde estavam indo, para onde subiam, para ali aquela cidade sagrada, onde estava o templo do Senhor. E talvez eles fossem inclinados a pensar em Jerusalém como aquela cidade assim, que havia nela uma coisa mágica, né, que dava segurança àquela cidade, só pelo fato de estar ali o templo, né? Isso só poderia fazer que aqueles nossos irmãos pensassem que a cidade estava segura, né? E que algo próprio da cidade, algo mágico, porque estava ali, como se do templo do Senhor irradiasse um poder natural que protegesse a cidade. E o profeta Jeremias já vai mostrar isso, que não é bem assim. O fato de você imaginar que ali está o templo, ali está tudo seguro, e a gente vai lembrar que o povo foi levado em cativeiro. Deus retirou o seu povo dali, o templo foi destruído, a cidade teve seus muros destruídos. E a gente percebe que toda aquela ideia, aquela imaginação que poderia haver de que a cidade estava segura por si só, por causa do templo talvez, aquilo não valia de nada, era um engano, né? E aí Salomão lembra para aqueles irmãos, e lembram para nós também, que só há segurança de fato quando Deus é essa segurança.
quando a confiança está no Senhor. Nós poderíamos até ampliar esse nosso olhar sobre se o Senhor não guardar a cidade e pensar no contexto em que vivemos, o contexto político, da segurança da cidade, da segurança pública, né? Muitas vezes nós somos inclinados a olhar para a política como sendo a nossa salvação, para olhar para os governantes como se eles fossem a nossa salvação. E isso muitas vezes é motivo de dissensões entre nós, de brigas, de discórdias, de divisões. E na verdade, a palavra do Senhor faz com que nós voltemos os olhos para o Senhor em todos os aspectos da nossa vida, inclusive quando tratamos da segurança. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão são envidados quaisquer esforços para a segurança, seja ela qualquer aspecto de segurança que a gente possa imaginar. Então, é o Senhor quem traz a segurança. O Senhor quem traz a segurança da cidade, a segurança da nossa família, né? Segurança em todos os aspectos, né? Segurança alimentar. Ultimamente tem se falado muito em muitos aspectos de segurança. Segurança alimentar, segurança disso, segurança daquilo. Mas, por onde nós olharmos, se a nossa confiança não estiver no Senhor, então a gente vai perceber depois que tudo isso é vão. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. O exílio do povo de Deus lembra isso. E nós devemos também ter nossos olhos abertos para olhar para o Senhor. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar à tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Naturalmente, o texto aqui não se trata de um convite ao ócio, à preguiça, né? Quem já teve a alegre oportunidade de meditar no livro de Provérbios, percebe como ele, reiteradas vezes, fala contra a preguiça. Um texto bem conhecido, que até as crianças cantam aí nas suas musiquinhas: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, considera os seus caminhos e ser sábio. Provérbios 6:6. Então, não há lugar para preguiça no meio do povo de Deus, muito menos no seio familiar. E isso é motivo de muitos problemas familiares, né? A preguiça, o ócio, a inatividade, o não assumir adequadamente seus papéis para trazer o provimento que o Senhor manda por meio do nosso trabalho, legitimamente, né? Então, quando diz inútil vos será levantado de madrugada, ele está querendo dizer o quê? Você se mata de trabalhar achando que é você que vai sustentar a sua casa? Não faça isso, porque é Deus que sustenta a sua casa. É Deus que sustenta a sua casa. Mesmo antes da queda, é bom a gente lembrar que o homem já tinha responsabilidade de trabalhar. Claro, né? Muito do nosso trabalho, muitas coisas da nossa labuta diária são resultado da queda. O Adão, depois da queda, o Senhor vai mostrar isso. O sofrimento que acompanharia o seu trabalho, né? Não seria mais tão grato, com tanta alegria, que ele teria o seu pão ali de forma como Deus supria antes, mas mesmo antes da queda, ele já tinha o dever de trabalhar. Gênesis 2,15 vai dizer que Deus colocou o homem no jardim para o cultivar e o guardar. E isso, naturalmente, demandava trabalho da parte de Adão. Então, jamais o homem pôde, mesmo antes da queda, viver como aquela ideia que a gente pensa no baiano, né? Com todo respeito aos baianos, naturalmente, de estar na rede preguiçosa, em Ilhéus, tomando uma aguinha de coco e relaxando. Nem antes da queda foi assim. Claro que o homem vivia em perfeita harmonia com a natureza, um com o outro, com Deus. Isso foi quebrado com a queda, mas havia trabalho sim. Trabalho sempre agradável, sempre gracioso, coisa que não acontece mais, nem sempre assim, naturalmente, por causa da queda. E o Salmo 128, que vem logo depois e que está muito ligado ao 127, vai dizer, né? No trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás e tudo te irá bem. Então nós devemos trabalhar para sustentar a nossa casa, devemos ser diligentes nessa responsabilidade que é tão fundamental, mas que façamos isso confiando no Senhor, né?
O Salmo vai dizer, ainda no versículo 2, aos seus amados ele o dá enquanto dorme, ou outras versões dizem, Deus dá sono aos seus amados, ou Deus dá descanso aos seus amados. Isso aqui, na verdade, é um alerta para nós todos, para mim inclusive, né, de que não devemos nos entregar à ansiedade, perder nosso sono, preocupados com o amanhã, né? Preocupado com o que vai chegar, o que virá amanhã, o que Deus vai mandar amanhã, porque nós descansamos no cuidado que Deus tem conosco. É isso que o texto está nos dizendo. Trabalhe com firmeza, trabalhe usando as forças que o Senhor Deus lhe dá para isso. Isso é nosso dever, nossa responsabilidade para com a nossa família. Mas descansemos, sabendo que o Senhor é quem nos sustenta, né? Ele cuida de nós e nos dá o sono da tranquilidade por causa dessa confiança. O dia do Senhor lembra isso. Quando nós nos reunimos no dia do Senhor, quando a gente ensina aos nossos filhos que Deus criou o mundo em 6 dias e criou o 7º dia para o descanso, porque Deus mesmo naquele dia marca o término de sua obra e descansa e ordena que nós façamos isso. Nesse dia nós lembramos exatamente que o nosso sustento vem das mãos do Senhor. Nós não paramos um dia para nos entregar à preguiça. Nós paramos um dia para que lembremos que o nosso sustento vem das mãos do Senhor. Vocês devem lembrar muito bem que Deus sustentou seu povo durante toda a caminhada pelo deserto, enviando maná. E na sexta-feira, eles tinham que juntar para a sexta e para o sábado. Não deveriam recolher o alimento no sábado, né? E teimosamente, alguns fizeram isso no começo e tiveram grave problema por causa disso. Mas um lembrete, claro, de que no dia do Senhor, lembra isso, que Deus nos dá o nosso sustento. Descansemos, trabalhemos como devemos trabalhar e descansemos também como devemos descansar, sabendo que Deus nos dá o sustento. Aos seus amados Ele dá enquanto dormem. Prosseguindo no Salmo, para a segunda estrofe, versículo 3, vai dizer, herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Quando aqui fala herança, são os filhos, o salmista está falando dos filhos, dos homens, né? Filhos mesmo, que teriam a responsabilidade de sustentar e proteger os seus pais na velhice. Mas o Salmo 128, como eu falei já que é o salmo que está ligado ao Salmo 127, então ele vai usar a mesma expressão filhos, né? Salmo 128, versículo 3, vai dizer, teus filhos, como rebentos de oliveira à roda de tua mesa, vai mostrar isso como sendo bênção do Senhor, e ali sim se referindo a filhos, crianças, todos os filhos, filhos e filhas, né? Então a gente sabe que filhos são herança do Senhor. Isso é o que nós devemos aprender nessa passagem. Herança, galardão, dádivas de Deus. O salmista aqui, ele nos lembra que os nossos filhos não são resultado apenas de processos naturais, não são resultados do nosso vigor, de planejamentos, de decisões. Muitas vezes nós podemos ser inclinados a pensar isso, né? A gente faz planejamentos assim tão precisos muitas vezes. Às vezes a gente fala assim, olha, eu quero ter tantos filhos, às vezes até define já até o sexo, né? Eu quero ter tantos filhos, tantas filhas, vai ser assim, vai ser assado. E aí, quando a gente começa a caminhar na nossa vida familiar, e muitas vezes Deus mostra coisas totalmente diferentes. Então a gente nunca deve imaginar que os nossos filhos são essa coisa assim, fruto de nosso planejamento, né? Ou mesmo de nosso vigor físico. Os filhos são herança do Senhor, são dádivas de Deus. Dádivas de Deus. Isso que nós deveríamos saber, né? E isso
isso, na verdade, refletir sobre essa passagem mostra muito sobre o nosso entendimento sobre os filhos, né? Infelizmente, a gente vê, muitas vezes nós temos irmãos, claro, cada família tem sua realidade, e eu não vou aqui, nem teria como, nem seria adequado fazer referência a casos particulares. Mas a gente olha, às vezes, com desapontamento, alguns irmãos que têm filho, às vezes tem um filho, e, claro, resguardadas as peculiaridades de cada família, a gente vê irmãos dizer assim, Deus me livre de ter outro filho. Né? Recentemente, conversando com uma pessoa da minha família, inclusive, que tem um filho só, fez 1 ano agora, e Deus me livre de ter outro filho. Mas veja, quando você vai olhar as redes sociais, meu filho é a razão da minha vida, né? É o meu amor, é o meu deleite. Aí quando você diz, oh, que maravilha, tá? Nesse deleite todo vai querer encher a casa, vai ter uns 10. Aí Deus me guarde de ter mais um. Então vejam, o que é que você está entendendo de fato? Você acha que de fato os filhos são uma dádiva de Deus, ou você acha que os filhos é uma cruz que Deus colocou sobre seus ombros? Nosso discurso sobre nossos filhos mostra muito aquilo que nós entendemos da palavra do Senhor, né? Claro, resguardadas as peculiaridades de cada família. A gente sabe que há situações e situações, né? Mas a gente nunca deveria olhar para os filhos como um peso. E devemos vigiar nossos lábios para que a gente não fale dessa forma sobre eles. E nem também idolatrar nossos filhos. Porque os filhos são do Senhor, né? São dádivas de Deus e que devem ser criados para a glória de Deus. Nós educamos nossos filhos, nós sabemos disso. Nós vemos lá em Deuteronômio, quando Deus dá as diretrizes para que nós ensinemos nossos filhos. A verdade é que nós criamos filhos para que glorifiquem a Deus. Nós não temos filhos para criá-los apenas para que eles deixem, prolonguem, perpetuem nossa descendência, né? Para que eles sejam bons homens, bons profissionais, boas pessoas. Na verdade, nós criamos filhos para que eles glorifiquem a Deus. Nós somos criados para isso, né? Na primeira pergunta dos nossos catecismos, qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nós criamos filhos para isso, né? Ensinamos o catecismo desde pequenos, porque você foi criado para a glória de Deus. Então nós devemos criar nossos filhos para a glória de Deus. Então devemos ver isso como dádiva de Deus, nunca como um peso nem como um ídolo. Filhos não devem ser criados como ídolos. E nós devemos ter muito cuidado com isso também, porque o nosso coração é inclinado à idolatria, né? Nosso coração é inclinado à idolatria. Basta a gente pensar no povo de Israel. Mais uma vez, Deus nos ensina por meio do povo de Israel, né? Os filhos de Israel, descendência santa do Senhor, filhos da promessa. Quando Moisés demorou 40 dias no monte, se desesperaram. Ai, Moisés, o que aconteceu a ele? Não sabemos. Faz-nos deuses que vão diante de nós. E Arão, que tinha a responsabilidade de guiar o povo, Moisés tinha deixado ele com essa incumbência. Arão faz o quê? Tragam suas joias, derrete as joias, faz um bezerro de ouro. E ele não fez aquilo achando que estava fazendo um outro Deus. Ele fez aquilo como uma espécie de representação visível de Yahvé. Porque ele vai dizer isso a Moisés. E ele até se desculpa, diz a Moisés, olha, o pessoal trouxe aí, eu joguei isso no fogo e saiu esse bezerro. Como se fosse uma coisa assim, uma varinha de condão, né? Arão sacudiu lá dentro e o bezerro pulou de dentro do fogo, assim. E, na verdade, isso mostra o nosso coração voltado à idolatria. Então, cuidado, que os nossos filhos também não podem ser ídolos. São dádivas de Deus que devem ser criados para a glória de Deus, né? Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Só para concluir, os estudiosos dizem que aqui, inclusive, é uma expressão na voz ativa, né? É uma postura ativa do homem. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Isso mostra a intencionalidade de ter filhos. Isso mostra que a família cristã, em condições normais, nunca deveria dizer, eu não quero ter filhos. Não é? Feliz o homem que enche dos filhos a sua aljava. Ter filhos é uma bênção de Deus.
E nós temos esse dever, irmãos, essa responsabilidade de ter filhos. É uma forma legítima, é a forma mais natural da igreja do Senhor crescer, inclusive. Eu estava conversando hoje de manhã com um irmão lá na igreja e falando assim, como os muçulmanos crescem? Ele falando sobre isso. E sim, uma estratégia que os muçulmanos usam para crescer é encher a casa de menino. Os muçulmanos têm muitos filhos e nós queremos um filho só, ou não queremos nenhum, não é? Ou somos pais de pet. Muitos crentes estão se contentando com isso. Tá, tenha seu pet, é muito bonitinho, é gracioso. Eu também quero um, mas tenha filhos, meus irmãos, filhos mesmo, meninos e meninas. Crie, peça a Deus que envie homens e mulheres para que sejam criados, para continuar essa semente bendita do Senhor. Então, meus irmãos, caminhando para concluir, nós trazemos alguns destaques. Então, o primeiro deles, nós trazemos, meus queridos, é que a verdade é que este salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo. Né? Ao falar de templo, ao falar da cidade segura, protegida pelo Senhor, né? O sustento também, tudo isso aponta para o Senhor Jesus Cristo. Basta a gente lembrar lá em João, capítulo 2, quando Jesus, falando do templo, da beleza do templo, aquela coisa imponente, que o povo judeu se orgulhava daquilo ali. E então o Senhor Jesus Cristo fala, destrua esse templo e em 3 dias o reedificarei. E aí eles ficam assim, como? Como? Se o templo em tantos anos foi construído, em 3 dias tu vai reedificar. Eles não compreenderam que o Senhor Jesus Cristo estava falando de si mesmo, né? Do seu próprio corpo, a habitação do Senhor. Então Salomão, irmãos, aqui, de forma profética, digamos assim, ele aponta para o Senhor Jesus Cristo, né? Para quem o templo apontava, nosso sumo sacerdote, o filho, descendente de Davi, herança do Senhor são os filhos. Salomão, pensando nos filhos, na verdade, a descendência de Salomão apontava para o Senhor Jesus Cristo. Pedro, lá no discurso, no dia de Pentecostes, quando aqueles homens olhavam os discípulos ali, cheios de Espírito Santo, e achavam que estavam embriagados, e Pedro vai falar e vai dizer para eles, olha, quando Davi fala da sua descendência, que haveria de sentar no trono perpetuamente, promessa do Senhor para Davi, ele falava da ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Então, meus irmãos, esse salmo aponta para o Senhor Jesus Cristo. E então nós, ao olhar para Cristo, nós podemos nos apropriar das bênçãos que o salmo fala em Cristo Jesus, né? Quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo, depositamos nele nossa confiança, então nele nós desfrutamos de todas as bênçãos e de toda a segurança que Salomão fala neste salmo. Em Cristo é que nós temos isso. Trabalhemos, lutemos, façamos tudo aquilo que é nosso dever, como homens, protejamos nossas famílias, trabalhemos arduamente para sustentá-la, mas façamos isso confiando no nosso Senhor. Façamos isso olhando para o Senhor Jesus Cristo. Ele é quem sustenta a nossa casa, né? Todas as pessoas, indistintamente, mesmo aquelas que não conhecem a Deus, elas são alvos da bênção do Senhor, né? Jesus Cristo vai dizer que o Senhor manda chuva sobre justos e injustos. Então todos são alvos da bênção de Deus. Mas aquele deleite completo no Senhor, aquela bem-aventurança, a alegria plena, só tem aqueles que pertencem ao Senhor. Somente eles. E aí recorremos ao Salmo 128 mais uma vez, quando vai dizer, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, e vai falar sobre o trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, tudo te irá bem, e vai mostrar da família abençoada por Deus. Mas isso para aqueles que temem ao Senhor. Então, que nossa confiança esteja somente e totalmente em Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, de quem vem toda a nossa segurança e em quem nós temos toda sorte de bênçãos espirituais.
Que o Senhor nos abençoe e nos conduza sempre, a nós e a nossas famílias, para a glória do nome dEle. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus, nós entregamos em Tuas mãos as nossas vidas, nossas famílias, e fazemos isso, Pai, porque dependemos do Senhor. Sabemos, Pai, que sem o Senhor, todo o nosso esforço será vão. Toda a nossa preocupação com segurança, com o cuidado da nossa família, com a edificação da nossa casa, é vão, se o Senhor mesmo não edificar a nossa casa, não sustentar a nossa família. Dá-nos a graça de olhar para o Senhor sempre. Dá-nos a graça de olhar para nossos filhos como herança do Senhor. Dá-nos a graça de caminhar em família, com harmonia, com dedicação, com trabalho, com confiança e deleite no Senhor, no nosso Senhor Jesus Cristo, o Teu Filho amado, em nome de quem nós oramos.